E agora é hora de se emocionar. A repórter Sônia Bride conta a história do mergulhador que ficou à deriva, paralisado do pescoço para baixo. Um dia lindo. Em apenas 10 minutos, os amigos chegavam às Ilhas Cagarras, bem em frente à praia de Ipanema, no Rio. Sob essas águas, eles pescam há décadas. Nesse dia, pegaram uma garoupa de 25 quilos, mas decidiram dar mais um mergulho. Na subida para a superfície, um instante de distração. Eu olhei para a superfície e o barco também se deslocou um pouquinho. Então, na subida do mergulho, eu dei com a cabeça no fundo do barco. Dei uma cabeçada. Foi uma pancada muito forte. Mas ela me imobilizou totalmente. Na hora? Na hora, instantaneamente, eu perdi o movimento de todos os membros. Só fiquei com a cabeça mexendo. O impacto na coluna o deixou paralisado do pescoço para baixo. Foi uma situação desesperadora, porque eu comecei a tentar mexer, eu vi que não mexia, aí eu percebi plenamente o que tinha ocorrido. E nesse momento eu me despedi da minha mulher, da minha filha, enfim, e fiquei aguardando ali a morte chegar. Segurando o fôlego, claro, né? E foram uns segundos aí que foram uma eternidade, né? E só que o que aconteceu? Meu corpo foi se virando e saiu com a cara para cima. Saí respirando. A roupa de neoprene ajudou a boiar e o cinto com peso deu estabilidade. Marcos, o companheiro, ainda estava na água e não viu nada. Quando Marcos voltou para o barco, encontrou a boia de Eduardo, sinalizando que ele ainda estava lá embaixo. Passados alguns minutos, chegou à conclusão mais óbvia numa situação dessas. A de que o companheiro tinha sofrido um apagamento e estava afogado lá embaixo. Minha preocupação não era subir em cima do barco e procurar em volta, era procurar no fundo. Foi o que eu fiz. Chegando no barco, não encontrei. Comecei a mergulhar em volta, em torno ali do perímetro, para ver se eu achava ele no fundo, desmaiado. Eduardo não conseguiu pedir socorro. Tentei dar uns gritos para o meu parceiro, mas como meu pulmão estava também sem controle, eu tinha pouco ar, pouco fôlego, então ele não ouviu e aí foi. E em poucos minutos, só o rosto de fora era um pontinho na imensidão do mar, ao sabor da correnteza. Mas com 4 horas de sol pela frente, ele achava que o resgate ia chegar. Falei, não, tranquilo, vão me achar daqui a pouquinho. Ficava esperando barulho de barco e tal, barulho de helicóptero. Mas aí o tempo foi passando e nada, né? Não passou nenhum barco, nenhum helicóptero. Muitos barcos foram mobilizados, mas procuravam longe de onde ele estava. A água no limite da boca, você tinha que manter o pulmão cheio, senão você afundava um pouquinho. Então você tinha que fazer uma técnica de respiração. O que eu fazia era isso, eu enchia o pulmão e aguentava aí uns 10, 15 segundos. Enquanto isso meu corpo boiava um pouquinho melhor e eu deixava as ondinhas lamberem minha cara, quer dizer, não atrapalhava a minha respiração. Outro risco, a hipotermia, quando o corpo perde calor e a pessoa adormece. Então eu fazia exercício com a cabeça, com a boca, o que eu podia. E eu descobri também que eu tinha um movimentozinho de ombro que me cutucava essa região onde eu tive um apertamento na medula e me dava uma dorzinha, um choquezinho no corpo. Se você provocava a dor? Provocava dor para poder me manter vivo, assim. Questão que eu ia ter que fazer isso durante muitas horas, né? Foi se aproximando do pôr do sol. Quando escureceu, aí veio a segunda fase, né? Que foi uma fase difícil. Eu tive consciência de que eu teria que sobreviver muitas horas naquela situação. A maré enchente carregou Eduardo para a entrada da Baía de Guanabara, rota de navios. Em torno de 11 horas da noite, mais ou menos, veio um cruzeiro desses de turismo muito grande, saindo da Bahia. Mas eu estava preocupado, né, de cair nas turbinas do navio lá, mas
Quando ele passou do meu lado, a ponto de eu achar que eu podia, até dar uns gritinhos. Eu peguei água aqui do lado, soprei para o alto para ver se alguém via, um chafarizinho assim, mas racionalmente não havia a menor possibilidade, né? Como suportar as horas de escuridão e imobilidade? Me agarrei à vida. Eu percebi que eu queria muito viver. Eu tinha certeza que ia ficar tetraplégico. Falei, pô, tudo bem, não vou ficar com movimento, não interessa. Mas isso não vale nada. Eu quero a vida. Eu vou poder ver minha filha crescer, vou poder estar com a minha mulher, com a minha família, meus amigos, e vou estar pleno, minha cabeça está boa. A maré mudou e o rumo dele também. Desde as Ilhas Cagarras foram 16 horas, 21 quilômetros flutuando. E ao amanhecer, ele estava em frente à praia de Piratininga, em Niterói. Poucos metros da praia, que seria a salvação, Eduardo sabia que estava enfrentando o maior risco desde a hora do acidente. Ele precisava ser resgatado antes da arrebentação. Qualquer pessoa que já pegou um jacaré, que já atravessou a arrebentação, sabe a força que uma onda tem para deslocar um corpo. Agora imagine se essa pessoa está com braços e pernas paralisados. A lesão na coluna poderia ser agravada. Além disso, se a onda jogasse Eduardo na praia, na posição errada, de cabeça para baixo, ele poderia morrer afogado num tantinho assim de água. Eram 6h30. Os amigos saíam para pescar. Pararam para olhar o mar e viram um vulto preto na água. Ele falava que era tartaruga, eu dizia que era lixo. Só quando a gente chegava perto da água mesmo, a gente constata tudo que era uma pessoa. Jorge não sabe nadar. Tiago estava com medo de ser puxado para baixo. Foi Eduardo que, depois de tudo, ainda tranquilizou os dois e explicou o que eles deveriam fazer. Olha, eu até estranhei pelo que aconteceu com ele. Ele até que chegou ali na areia quando resgatamos, ele estava muito calmo, muito tranquilo. A emoção é indescritível, né? Eu, com 60 anos de idade, não saber nadar nem o suficiente para me salvar. Participar do resgate de uma pessoa assim. Ainda ali na praia, Eduardo pediu para ligarem para a mulher dele. Ela havia passado a noite ouvindo que não havia esperança. Você teve a mesma sensação de como se ele tivesse morrido e voltado? Total. E eu te digo uma coisa que eu falei para ele também. Se não tiver recuperação nenhuma, ficar assim para sempre, já está super no lucro, porque ele está de volta, sabe? Está lúcido. A gente está aqui conversando, a gente vai ficar junto, a gente vai tomar um vinho juntos, e a gente vai acabar de criar nossa filha, então tá no lucro total. No mesmo dia, Eduardo foi operado. Os médicos entenderam que a pancada provocou a paralisia porque ele tinha, sem saber, uma degeneração na coluna. Na cirurgia, eles removeram um pedaço de 2 vértebras, permitindo que o fluxo fosse restabelecido. E a gente está confiante, né, que ele vai ter uma melhora grande com o passar de meses. Não é uma coisa rápida, mas é uma coisa evolutiva. 30 dias depois do acidente, os progressos aparecem. O braço e a perna direitos estão com movimento. A mão vai ficando cada vez mais firme. E quem já se conformava em viver paralisado, agora faz planos. Vou começar a treinar respiração e, se Deus quiser, eu vou voltar a fazer caçularia melhor do que eu fazia antes. Essa é a minha ideia.